Devoção tem a ver com o nosso coração, com os afetos do nosso coração. Tem a ver com o que você ama, tem a ver com o que você adora, tem a ver com a fidelidade que você tem a algo. E eu sei que o que Deus quer de mim é que nesses momentos, sejam momentos de alegria, ou sejam esses momentos difíceis, sejam esses momentos cansados, Ele quer que eu vá a Ele. Ele quer que eu descanse nele. Ele quer que eu procure em oração, mesmo que só o que eu possa dizer seja: meu Deus, me ajuda. A gente tem que tomar cuidado para que nessa a gente não torne essa vida devocional, essa vida com o Senhor, um fardo, ao invés do que ela realmente é, que é um privilégio, que é um deleite, que é algo prazeroso, maravilhoso, que a gente pode ter e deve ter todos os dias com o Senhor. Está negligenciando algo que é um privilégio, algo que é, assim, a melhor coisa, porque você está passando 3, 4, 5, 6 horas nas redes sociais, você tá passando 2 horas sentada no sofá, passando videozinhos e videozinhos e videozinhos, de 30 segundos mais 30 segundos, somando tudo 2 horas, mas aí você diz que você não tem tempo para ler a palavra de Deus, que você não tem tempo para orar. Se você não focar no alvo certo, até a sua performance devocional, você vai adorar, ao invés de adorar o alvo do seu momento devocional. Oiê, aqui é a Ana Paula, você está no canal do YouTube Tremendo Sherlock Holmes. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal, já deixa seu like para você não esquecer de deixar seu like, porque é muito legal, é muito importante aqui pro canal. E deixa aí. Quem acompanhou o vlog mas já sabe o que eu estou fazendo, né? Está a 7 graus neste primeiro dia do ano de 2024 e tem um sol. Mas então, gente, sim, hoje é dia 1º de 2024, eu estou gravando o vídeo no dia que esse vídeo está saindo, assim como foi o último, inclusive, né? E, pois é, e aí eu tô pegando aqui um feixe de luz, um feixe de sol, aproveitando. Eu só virei a câmera para outro lado para que o microfone não fique para onde está vindo o vento. Quem sabe não ajuda um pouquinho, né? Gente, mas é o seguinte, eu queria ter uma conversinha com vocês dessas, sem roteiro, porque se tivesse roteiro, se bem que às vezes acontece também no podcast, se tivesse roteiro eu faria lá no podcast, né, mais organizadinho. E eu posso fazer, inclusive, posso fazer isso de uma forma mais, esse mesmo assunto de uma forma mais profunda, mais organizada lá no podcast, mas esse assunto que eu vou falar hoje com vocês, inclusive me toquei que ele tem tudo a ver com a palestra que eu dei lá no Palavra da Vida Caldas Novas, que eu vou deixar o link no primeiro comentário. Então, aqui vai ser a nossa conversa descontraída, mas se você quiser ver a palestra completa, onde eu falo também desse assunto, toco em outros pontos, e aí sim, de uma forma bem mais profunda até do que o que eu vou falar aqui, vocês podem assistir lá, que tá gravado, o comecinho lá dessa gravação, ela tá dando umas cortadinhas, mas confia que dá certo, porque até o final não, depois ali do comecinho que dá umas cortadinhas, ele melhora e depois dá uma cortadinha de novo e depois melhora também. Mas eu nem ia gravar nada específico para hoje, mas eu tava, essa semana, nas minhas madrugadas não dormidas, porque eu estou tendo muitas madrugadas não dormidas, como eu já comentei com vocês, eu comecei a ler um outro livro. Eu tava lendo um, né, e aí comecei a mesclar com um de ficção, pelo Evernote, enfim, aquele aplicativo que era o Scribd. O que eu fiz? Numa bela madrugada, eu peguei e falei assim, eu quero ler um livro desses que eu li no colégio, no ensino médio ou no ensino fundamental, e que não me chamou muita atenção na época, e eu quero reler e ver de qual é, né? Então, assim, principalmente no caso, livros da nossa literatura brasileira, livros de literatura portuguesa, clássicos da literatura de língua portuguesa, no caso, né? E aí eu escolhi lá um livro de Machado de Assis e comecei a ler nessa madrugada, mesclando com outro que eu tava lendo. E aí me veio uma coisa que tem a ver com esse assunto que eu vou falar com vocês. Por quê?
Eu comecei a ler e tava tão gostoso, tava tão prazeroso, sabe? Eu tava lendo, ó, já tá ficando até mais quentinho aqui, pegando um solzinho. Eu tava lendo e achando tão agradável a leitura. E aí eu lembrando que eu li esse livro na escola por obrigação, para tirar boa nota, para passar na prova. E eu era uma ótima aluna de literatura, eu era uma ótima aluna de português, não sei como era na escola de vocês, mas no meu, que é o colégio militar, tinha a matéria de português e tinha a matéria de literatura, eram coisas separadas, né? Então, especialmente na de literatura, eu era muito boa aluna. Mas mesmo assim, eu estava estudando, lendo para passar, né? Para passar na prova. Eu estava focada em estudar, em ler esses livros para aprofundar ali, para poder saber fazer a prova e não necessariamente para aproveitar a leitura, não necessariamente para me deleitar naquelas leituras, né? Então, eu lendo assim despretensiosamente na madrugada, sem me aprofundar, apenas lendo o livro, e eu fui vendo assim, nossa, que rico, nossa, que descrição rica, nossa, que escrita boa, nossa, que diálogo inteligente isso aqui, sabe? Assim, simplesmente me deleitando naquela leitura, lendo com atenção. Sim, estou com atenção na madrugada porque eu estou realmente acordada. Não estou cambaleando, estou realmente tendo noites em claro. Mas eu fui vendo isso, assim, sabe? Que comparando com a leitura que, obviamente, eu não lembrava, assim, sei, assim, os pontos chaves da história, mas não lembrava do livro, da escrita. Claro que não, vários detalhes que eu não lembrava nada, porque eu estudei para passar na prova. Eu estudei para analisar aquilo ali e passar nas provas, né? Mas acabou que isso me fez refletir também sobre um assunto que eu venho falando com vocês, falei nessa palestra lá no Palavra da Vida, venho tocando nesse assunto no meu podcast, em alguns lugares onde eu falo sobre ordinário e extraordinário, evidências da graça, várias, se você for vendo os episódios, você vê que tudo se conecta, né? Então, o que eu me toquei com relação a isso é como que isso tem a ver também com a minha vida devocional. Por quê que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, né, no decorrer eu acho que isso acontece principalmente em começo de ano, quando a gente coloca várias metas, planos de leitura bíblica para fazer, a gente começa muito empolgado. E eu sinto que acaba que nesse andar do começo do ano aí, eu começo a ficar levando a minha vida devocional, a minha vida com Deus, a minha vida de oração, de leitura bíblica, muito no automático, muito na performance, sabe? Tipo assim, não, porque eu quero fazer tal plano de leitura, quero ler a Bíblia toda em um ano, ou até menos do que isso, e aí eu tenho que ter aquilo ali, eu tenho que dar o check, eu tenho que ler aquela quantidade ali por dia, e aí eu vou entrando nessa, sabe? E aí, não, mas eu quero que o meu momento devocional, eu consiga dedicar 1 hora inteira para fazer tudo isso, quero ler a Bíblia, quero orar, quero louvar o Senhor, quero meditar na palavra dentro desse tempo, quero ter minhas anotações, o caderninho que eu anoto, as canetinhas coloridas, tirar uma foto e postar no Instagram. Então, que eu acabei conectando isso com esse tema, porque no ano passado, eu acabei me refletindo e meditando muito sobre isso, e isso fez minha vida devocional, minha vida com o Senhor de relacionamento, ter uma leveza, ter uma melhora, uma qualidade tão maior, tão melhor, porque não é que a gente não tenha que se organizar, a gente tem que se organizar. Não estou dizendo que a gente não tem que colocar tempo para dedicar à oração, para a leitura bíblica, para o estudo da palavra. Muito pelo contrário, é muito importante que a gente faça isso, mas
a gente tem que tomar cuidado para que nessa a gente não torne essa vida devocional, essa vida com o Senhor, um fardo, ao invés do que ela realmente é, que é um privilégio, que é um deleite, que é algo prazeroso, maravilhoso, que a gente pode ter e deve ter todos os dias com o Senhor, em devoção, se deleitando no Senhor, no relacionamento com Ele, aprendendo diretamente dele na sua palavra, escrita na Bíblia, pregada na pregação, falando com Ele, porque é um privilégio comprado por Jesus em nosso favor, em oração, enfim, né, todos esses meios de graça que nós temos e que nós podemos usar disso todos os dias. Quando a gente pensa assim em vida devocional, né, fazer seu devocional, muita gente me perguntou durante o vlog, mas como é que eu, lá no Instagram, como é que eu faço, né, que eu mostrava, falava assim, eu acordei, já fiz meu devocional, não sei o quê. E quando a gente pensa em devoção, né, o que é devoção? Devoção tem a ver com afetos. Devoção tem a ver com o nosso coração, com os afetos do nosso coração. Tem a ver com o que você ama, tem a ver com o que você adora, tem a ver com a fidelidade que você tem a algo. Então, e tem a ver com dedicação, aquilo que você se dedica. E o ponto muito importante é que todos nós vamos ter devoção por coisas, por pessoas, porque faz parte do nosso coração, é um coração adorador. Então, todos os dias a gente busca coisas para colocar a nossa devoção, ou pessoas para colocar a nossa devoção, ou seja, para colocar a nossa adoração, para colocar a nossa dedicação de tempo, para colocar o nosso empenho por aquilo. Às vezes são pessoas, né? Às vezes somos nós mesmos. Então, assim, nossa, dedicando, assim, você dedica seu tempo, você dedica a sua adoração a você mesmo, de várias formas, Então, isso vai acontecer. De uma forma ou de outra, você vai adorar alguma coisa. Então, se você não se, digamos, organizar, se policiar, vigiar, você vai colocar a sua devoção em humanos, você vai colocar a sua devoção no seu trabalho, você vai colocar a sua devoção na sua rede social, no seu conteúdo que você produz, você vai colocar a sua devoção nos seus seguidores, você vai colocar a sua devoção no dinheiro que você pode ganhar no seu trabalho excessivo, quanto mais você trabalhar, mais dinheiro você vai ganhar. Então, assim, nessas coisas você vai colocando a sua adoração. Por isso que como a gente vai adorar de qualquer forma, porque nós somos adoradores, e isso diariamente, é tão importante, tão mais importante que a gente coloque a nossa vida com Deus como prioridade, né? Então, assim, eu tenho falado para vocês sobre como a gente deixou que o mundo definisse o que é sucesso, o que é conquista, e definisse o que é fracasso. Mas eu te convido para em 2024, também para quando você olhar para o seu 2023, mas para o seu 2024, na hora de pensar no seu dia, de planejar o seu dia, de planejar a sua semana, de planejar o seu ano, olha para o que Deus considera sucesso, o que a palavra de Deus considera sucesso, conquista e o que considera fracasso. E coloca isso em contraste com o que o mundo considera sucesso, com o que o mundo considera fracasso. E falando do principal, né? Qual é o nosso principal sucesso? É certamente a obra de Cristo em nosso favor. A nossa salvação em Cristo. E o nosso processo de santificação, a certeza que nós que estamos em Cristo temos de que até o final Ele vai completar a boa obra em nós. Então, essa certeza é a vitória. Isso é um sucesso. Eu não sei quanto a vocês, mas isso é um sucesso. Sucesso para mim é olhar para o meu 2023 e ver o quanto em 2023 eu cresci a imagem e semelhança de Jesus, o quanto na minha vida em 2023 eu pude viver mais para a glória de Deus e o quanto eu pude gozar de Deus
para todo sempre, mais do que em 2022. Sucesso para mim é que em 2024 eu consiga ainda mais, né, pela graça do Senhor, viver para a glória de Deus em todas as coisas e ter deleite e ter prazer nele. É isso que eu quero para o meu 2024. Então, se é isso que eu quero para o meu 2024, porque afinal de contas foi para isso que eu fui feita, você também, nós somos feitos para glorificar a Deus acima de todas as coisas. E nós somos feitas para gozá-lo para sempre, nós somos feitas para ter prazer nele. Talvez a gente esqueça dessa parte. Eu gosto que o John Piper, ele muda ele propõe uma mudança, né, na resposta da primeira pergunta do catecismo de Westminster, que a resposta é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, mas o Piper propõe que seja glorificar a Deus ao gozá-lo para sempre, porque também eu acho que a gente acaba tendo uma tendência legalista do nosso coração, de performance do nosso coração, de, eu fui criada para glorificar a Deus. E aí a gente esquece a parte do deleite, a gente esquece a parte do prazer, a gente esquece a parte do gozá-lo para sempre, sendo que a Bíblia, os Salmos, toda a palavra de Deus nos mostra como que estar em Cristo é um deleite, é um prazer, né? Quando fala de adoração, a gente está falando de amor. A gente não está falando de obrigações apenas, de regras, mas a gente está falando justamente dessas regras, sim, porque a gente obedece, né? Mas isso é levado pelo amor, isso é levado pela adoração. Isso acontece genuinamente se existe um afeto genuíno, se existe um amor genuíno. E viver uma vida que glorifica a Deus e se deleita em Deus, isso é uma vida de devoção ao Senhor. Isso é uma vida devocional. E, mas então você está dizendo que não é para fazer, para pegar a Bíblia, para ler a Bíblia, para anotar, para estudar, para orar. Exatamente o contrário. Eu vou ficar repetindo isso aqui, porque como eu vejo que eu tento ser muito cuidadosa de como que na internet a gente gosta de jogar o que as pessoas falam para extremos, né? E todo mundo gosta muito também de me jogar em extremos, mas eu não tô dizendo isso. Muito pelo contrário. A conclusão disso é justamente que, para que você tenha uma vida que glorifica a Deus, e para você ter uma vida que você está glorificando a Deus ao ter prazer nele, você precisa estar diante do Senhor. É claro, lendo a palavra de Deus, né, conhecendo o que o Senhor tem a dizer, o que Ele ensina, o que Ele é através da palavra de Deus, lendo a Bíblia, ouvindo a palavra pregada todos os domingos na sua igreja, tendo comunhão com seus irmãos na igreja, louvando ao Senhor na igreja e fora dela, na sua casa, né, no seu íntimo, orando ao Senhor todos os dias, tendo esse contato com a palavra de Deus e tendo esse relacionamento mesmo com Deus dessas formas, né? Inclusive você pode ouvir a palavra pregada em casa também, não substituindo a sua igreja, que a gente tem essas ferramentas tão boas. A gente pode, além, né, ouvir isso enquanto está fazendo outras coisas, inclusive, que é algo que eu gosto muito. Nossa, eu passei anos ouvindo pregação enquanto fazia trabalhos mais manuais no meu trabalho na agência de publicidade. Então, enquanto eu estava fazendo artes, por exemplo, parte de design, eu ficava ouvindo pregações e mais pregações e mais pregações. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque é muito bom que a gente organize um tempo para fazer essas coisas. Então, assim, por exemplo, eu, na minha rotina, né, aqui tá tudo muito louco, mas ainda assim a gente manteve a rotina, eu e Diego, de ter o nosso tempo de manhã juntos em oração e leitura da palavra, como a gente faz desde quando a gente casou, desde a lua de mel.
E isso é algo que a gente quer cultivar por toda a nossa vida, com os nossos filhos, que é assim, depois do café, e no nosso caso tem que ser depois do café mesmo, porque a gente não funciona antes, a mente não funciona, mas depois do café a gente dedica ali o que é, né, isso depende muito, mas costuma ser cerca de meia hora a 40 minutos, às vezes 25, entendeu? Depende de como é, pra gente ler a palavra de Deus juntos, a gente canta um hino juntos, eu já postei lá no Instagram como é que a gente faz, e a gente ora juntos por pedidos de oração nossos e de outras pessoas também, isso todos os dias, é algo que a gente tenta cultivar. Claro que tem dias que a gente falha, infelizmente tem, mas é infelizmente mesmo, e a gente sente o efeito disso, né? Mas para além desse momento que nós temos juntos, ele tem o momento dele, eu tenho o meu momento, outros momentos, né? E muitas vezes esses momentos eles são diluídos durante o dia. Então, assim, eu estou ouvindo louvores, estou entoando louvores, enquanto eu estou fazendo outras coisas, enquanto eu estou tomando um banho, enquanto eu estou arrumando a casa. Da mesma forma, com relação à pregação, como eu falei para vocês, eu tenho esse costume de ficar ouvindo pregações, leitura, né? Então, a leitura da palavra. Muitas vezes eu tô ali no escritório e aí eu vou ali, abro a Bíblia e leio, né? Uma continuidade ali de passagem do que eu tô fazendo. Ou pego aquilo que a gente já leu juntos e vou meditar mais profundamente naquilo. Então, eu tô dizendo isso porque, como eu falo lá na palestra, né, muitas vezes a gente acaba achando que não, que a minha vida devocional ela só está acontecendo se eu estou dedicando todos os dias aquela 1 hora ali para fazer dessa forma aqui regrada, de acordo com o que eu vi não sei quem fazendo, então eu tenho que ter essa 1 hora ou sei lá quanto tempo, e tenho que fazer isso, dar um check nessas coisas aqui, e aí sim eu tô tendo uma vida devocional. E aí a gente perde, a gente vai perdendo muitas vezes esse prazer, sabe? Também não quero dizer com isso, gente, que, não, o dia que eu acordo e que eu não tô afim, eu não vou fazer. Porque eu não estou sentindo prazer de fazer, né? De orar, de ir ler a Bíblia. Não, é aí que você faz mesmo, é aí que você precisa fazer mesmo, sabe? Porque vontade, pode acontecer muitos dias de não ter. E aí você vai ficar muitos dias sem ter um contato com a palavra de Deus, sem ter um relacionamento com o Senhor. E o caminho, meu amor, é ladeira abaixo, tá? Não vai ser não lendo a palavra de Deus, não vai ser não orando que você vai sentir vontade de orar, não vai ser na abstinência que você vai sentir vontade. Pelo contrário, vai ser você colocando isso numa prática, na sua rotina diária, que você vai ter mais e mais e mais vontade para fazer, para continuar fazendo, né? E ainda que você tenha inconstâncias, porque é um processo inconstante, não é assim e não é assim. É um processo assim. Esse é o processo do nosso relacionamento com o Senhor mesmo. Ele é dessa empolgação e tudo mais, porque são muitas coisas militando na nossa carne, militando o pecado lutando, né, contra o nosso espírito. Então, a gente tem que alimentar o espírito e não alimentar a carne, não alimentar o pecado, não fazendo, abandonando essas coisas. Mas buscar fazer com o coração mais alinhado do propósito, do porquê você está fazendo isso, sabe? A palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,17 que a gente tem que orar sem cessar. O Salmo 119,11 fala sobre entesourar a palavra no coração. Josué 1,8 fala sobre meditar dia e noite. Então tudo que a gente vê na palavra de Deus nos indica, nos mostra que a vida devocional não é sobre 15 minutos fazendo alguma coisa, lendo uma palavra e orando. Não é sobre 1 hora, não é sobre 2 horas. É sobre fazer todas as coisas, é sobre entesourar a palavra no coração. E isso a gente faz com uma vida devocional, né? E uma vida devocional pode ser a 1 hora que você dedica a isso, mas isso vai perdurar, isso vai, assim, acompanhar você o dia todo. Não é você fechar ali a porta, fechar aquilo tudo ali e acabou, pronto, agora eu vou viver minha vida como se, né, pronto, tá cumprido ali a minha meta, né, tá cumprido ali
tarefinha do dia. Ó, o sol tá que vai, tá que volta, e eu já virei de novo porque o vento começou a vir do outro lado aqui. Então aí eu fico sem saber, né? Uma hora eu tô olhando pra câmera aqui, outra hora eu tô olhando pra câmera ali. Faz parte. Mas queria ler com vocês João 17:3, que diz: A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este é o propósito de ter uma vida devocional, de conhecer, que é conhecer. O propósito é Jesus, o propósito é se aproximar mais dele. O objetivo não é que você seja uma leitora super habilidosa da palavra de Deus, que você aprenda a ter uma oração super elogiada pelas pessoas que ouvem a sua oração bonitona, né, super admirada pelas suas orações, ainda que isso aconteça, porque são consequências de você ter uma vida de devoção ao Senhor, uma vida, se você está orando, se você está lendo a palavra de Deus, se você está lendo e orando a palavra de Deus, é claro que você vai ter uma melhora, né? Sua oração vai ficando mais bela, claro, mas esse não é o propósito, esse não é o objetivo. O objetivo é conhecer e prosseguir conhecendo o Senhor, né, mantendo esse relacionamento diariamente com Ele. E nisso, amar mais o Senhor. Amar mais, porque a gente ama mais quando a gente conhece mais. Ele é o único que quanto mais você conhecer, mais você vai amar. E também conhecer mais aquele a quem a gente tem que imitar, né? Não tem como sermos imitadores de Jesus se nós não conhecemos esse Deus. E aí o que acontece, né, muitas vezes, e acontece mesmo, é que as pessoas ficam dizendo que estão imitando, né, a Cristo da cabeça delas, né? Então, estou obedecendo a palavra de Deus, mas você vê que é assim, onde é que tá isso aí que você tá fazendo? Onde é que justifica isso aí que você tá fazendo? Além disso, claro, fortalecer a sua fé, né, para a caminhada cristã, fortalecer também o seu conhecimento da palavra para você não ser enganado por pessoas que estão ensinando coisas erradas, falsos mestres. O propósito é ordenar o coração, porque como eu falei, nosso coração é um coração adorador que vai adorar várias coisas e várias pessoas e a gente mesmo. E se a gente não tiver essa rotina, colocar a vida devocional como prioridade na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente vai ter aí o coração puxado por várias coisas, pela carne, pelo pecado, pelos prazeres do mundo e não pelos prazeres e deleites. Já coloquei aqui o casaco de novo, porque já ficou frio de novo, porque o sol está escondido, assim, ele não está forte como estava. E tá ventando, que frio, chega, minha mão tá gelada. E então é isso, gente, que eu queria conversar com vocês, é a forma como eu tô refletindo bastante, ainda mais que esse ano vai ser um ano diferente pra mim, né? Tem um bebezinho vindo aí, e eu tenho certeza que quando eu dei aquela palestra sobre vida devocional no Palavra da Vida, muitas mamães vieram falar comigo, tanto lá quanto depois quem assistiu, falando que foi um alívio, que foi muito bom para o coração, porque se sentiam culpadas, porque durante a maternidade, os primeiros meses principalmente, conseguiam fazer às vezes tão pouco, né? Conseguia às vezes ouvir um pouco da leitura bíblica num aplicativo, conseguia às vezes ouvir um pedacinho da pregação numa hora, outro pedacinho de pregação outra hora, e orar, mas sabe, que se sentiam culpadas por só conseguir fazer isso naquele momento. E eu fiquei muito feliz, e agora eu não tinha noção, né, de que eu estaria grávida no final do ano, daquela palestra que eu dei e daqueles testemunhos que eu ouvi. E agora eu fico pensando também que, né, vai chegar o meu momento. Agora eu consigo dedicar tanto, me organizar tanto bem para acordar e ter meu momento devocional com meu marido e ter vários momentos aí de devoção e de adoração ao Senhor durante o meu dia de forma intencional, de forma dedicada. Mas tá vindo aí o meu momento e eu tenho que cuidar muito do meu coração para que eu não ache que a minha performance devocional é o que realmente vale para o Senhor, sabe? Que
que eu sou aceita por Ele, que tá tudo certinho comigo, porque eu faço a devocional, eu tenho os meus momentos com Deus daquele jeito ali, que quem foi que definiu, né? Que é daquele jeito ali. Eu não tô desprezando, são formas e métodos muito bons que nos ajudam a focar, a nos organizar. E eu uso esses métodos, inclusive, mas não quer dizer que em momentos em que uma mãe, por exemplo, ela está ali no seu primeiro mês, no seu segundo mês, ou quem sabe durante os 6 primeiros meses, em que ela realmente, o que ela consegue fazer enquanto está dando de mamar, ela está ouvindo uma pregação, enquanto está dando de mamar, ela está orando, enquanto o bebê está ali dormindo e ela vai descansar um pouco, ela consegue orar mais um pouco, e ela consegue fazendo essas coisas picadinhas durante o dia, né? Botar umas músicas, uns louvores enquanto tá ali com o bebê, e aí ela acha que nada disso que ela tá fazendo tá valendo, porque não é ali daquele jeitinho, com canetinhas coloridas e Bíblia aberta e fotozinha no Instagram bonitinha. Você pode achar que tudo isso é tipo nada a ver, mas só quem passa sabe? Então eu fico pensando, meu momento vai chegar, o momento em que Deus vai me dar uma vida para cuidar, e que vai exigir muito de mim, e que Ele vai estar comigo naquele momento, e que Ele espera de mim um coração que dependa dele. Ele espera de mim um coração que se deleita nele. Ele espera de mim um coração que talvez esteja ali passando por privação de sono, cansaço, e como cansaço, eu estou sabendo como cansaço, né? Mais ainda nesses dias que eu não estou dormindo aí, deixa a gente pra baixo, deixa a gente querendo chorar por qualquer coisa, né? A fase de hormônios acabando comigo, acabou, eu acho, por enquanto, mas eu tô num cansaço aí que não passa, né? E eu sei que o que Deus quer de mim é que nesses momentos sejam momentos de alegria, ou sejam esses momentos difíceis, sejam esses momentos cansados. Ele quer que eu vá a Ele, Ele quer que eu descanse nele, Ele quer que eu procure em oração, mesmo que só o que eu possa dizer seja: meu Deus, me ajuda, meu Deus, me dá força, meu Deus, me ajuda a aguentar mais esse dia, Senhor, me dá ânimo, sabe, pra viver esse dia de hoje, esteja comigo, sabe, nem que seja só isso que eu consiga falar, é isso que Ele quer de mim. Ele quer todo o meu coração, e talvez até esse coração e essa devoção de uma mãe, né, que acha que não está fazendo nada, mas ela está ali em total dependência do Senhor. Às vezes isso é o denário que está valendo tão mais do que aquela 1 hora dedicada de alguém que, inclusive, poderia dedicar mais, sabe? Veja bem, pode ser, só pode ser. Porque é sobre o coração, é sobre uma vida de adoração, é sobre uma vida realmente, assim, de afeto, sabe? Então, não se sinta culpada, mas também não negligencie, não seja desorganizada, porque se você está sendo desorganizada, se você está dedicando muito tempo a outras coisas e dizendo que não tem tempo para se dedicar ao estudo da palavra, à oração, ao seu momento devocional, então você está muito errada, muito errada. Você está negligenciando algo que é um privilégio, algo que é, assim, a melhor coisa, porque você está passando 3, 4, 5, 6 horas nas redes sociais, você está passando 2 horas sentada no sofá, passando videozinhos e videozinhos e videozinhos, de 30 segundos mais 30 segundos, somando tudo 2 horas, mas aí você diz que você não tem tempo para ler a palavra de Deus, que você não tem tempo para orar, que você não tem tempo para ler a Bíblia, que você não tem tempo para ouvir uma pregação. Aí realmente você também precisa se avaliar, né? Não vamos correr para extremos, né? De tipo, não, então eu não... Então eu posso fingir aqui, né? Porque eu posso dizer que eu estou aqui passando horas vendo videozinhos para a glória de Deus e deleite nele. Não vamos ser hipócritas também. Deus não nos chamou para sermos burras, né? Algo que eu falei, né, lá na palestra, que eu puxei aqui, porque poderia ser o resumo até daquela palestra, né? Que
Você tem que entender, como eu falei no começo, que a sua devoção e a sua adoração vão ser supridas diariamente, de qualquer forma. E se você não colocar o Senhor como centro do seu coração, outras coisas vão sentar no centro do seu coração. E essa luta, ela é o tempo todo, ela é a todo momento, ela é a todo dia. Então, você tem que se direcionar intencionalmente a Deus. Você tem que se organizar intencionalmente para isso. Você foi feita para adorar. E se você não focar nesse alvo correto da adoração, você vai adorar ídolos e isso não vai te satisfazer. E se você não focar no alvo correto, é assim que eu quero fechar esse vídeo. Se você não focar no alvo certo da sua vida devocional, até a sua performance devocional você vai adorar, ao invés de adorar o alvo do seu momento devocional. Vou repetir. Se você não focar no alvo certo, até a sua performance devocional você vai adorar, ao invés de adorar o alvo do seu momento devocional. Tá bom? Então, cuida desse coração, vamos cuidar desse coração, que 2024 a gente consiga ter prazer e deleite em glorificar a Deus em todas as coisas, em orar, em ler a palavra, em conhecer mais a palavra de Deus e conhecer mais o nosso Deus. Eu tô com muito frio e eu vou entrar agora, porque eu não vou conseguir mais raciocinar. Gente, um grande beijo, feliz 2024 para vocês. E daqui mesmo eu já vou começar esse vlog, que vai ser o último vlog aqui de Cambridge, mostrando aí nosso processo de mudança, tá? Um grande beijo, até o próximo vídeo.